porque teve uma notícia que foi divulgada agora há pouco, né, até de acordo com a Reuters aqui, há 2 horas mais ou menos, trouxe a notícia de que a Petrobras não vai mais construir plataformas inteiras no Brasil. A decisão foi anunciada, inclusive, pelo diretor executivo de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Carlos Travassos, falando então que a Petrobras vai ajudar a revitalizar a indústria de construção naval do Brasil com contratos para descomissionar plataformas antigas ou fabricar módulos para novas embarcações, mas não para construir plataformas inteiras, né? Ali a companhia vê com algumas limitações, inclusive para trazer aí para o Brasil trabalhos como a construção do casco, que normalmente acaba sendo feito pela Ásia. Depois eu quero entrar um pouco mais em relação à Petrobras, mas já que você está com o N-Quantos aberto, vamos dar uma olhada, se você puder, aí nesses papéis, tanto de Petri 3 e Petri 4, para a gente se aprofundar um pouco mais nas notícias aqui de Petrobras, por favor. Claro, estou aqui apresentando a evolução cíclica fundamentalista da Petrobras e ela entrou, assim, em conjunto com a maioria das empresas da sua indústria, entrou numa fase de recuperação e expansão no final de 2020, que continuou em 2021 e teve até um 2022 que foi razoável, mas, assim, o que me, assim, fora essas notícias novas, o que me preocupa hoje em dia com a Petrobras é que, assim, em geral, no mundo inteiro, porque enquanto não simplesmente mede a evolução cíclica fundamentalista das empresas listadas no Brasil, mas sim em todas do mundo inteiro, a gente está vendo uma tendência bastante negativa entre as empresas que participam na indústria de petróleo, que estão entrando em forte retração. Ou seja, que esse ciclo de alta que passou nos últimos anos está dando sinais de que bateu um pico e que já nesse ano, no segundo semestre de 2023, vão começar a entrar num ciclo de desaceleração. Então, ok, a Petrobras tem mostrado resultados excelentes, mas isso foi dentro de um governo que teve uma filosofia totalmente diferente. Então, o que me preocupa hoje em dia com a Petrobras é que, em geral, estamos vendo um movimento de desaceleração na indústria global e, ao mesmo tempo, tem o Lula, que certamente vai falar mais coisas, só para dar uma palavra menos feia, mais coisas infelizes sobre a empresa e que poderia pressionar, sim, enquanto sofremos uma queda dos preços de petróleo, também sofreremos possivelmente as falas infelizes do Lula sobre a Petrobras. Então, por mim, a regra é clara. Eu vou evitar as estatais enquanto temos esse governo. O Vandique, até estava olhando aqui, né, a reação já, inclusive, desta notícia que foi divulgada agora há pouco, trazendo aí uma frustração, principalmente nas expectativas do setor naval nacional, lembrando, né, o Carlos Travassos, que é o diretor de engenharia da Petrobras, que traz, então, esse anúncio hoje de que a empresa não vai mais fazer esse trabalho completo, vamos dizer assim, para a construção das plataformas no Brasil. Isso trouxe um desgaste, tem trazido uma preocupação, principalmente para grupos siderúrgicos, sindicatos da navegação, organizações que apoiaram, inclusive, a própria eleição aí do presidente Lula, agora muito preocupados com essa notícia. Queria entender também um pouco da sua visão, né? O que você acredita que isso pode trazer de reação até ali para a Petrobras diante desta notícia agora anunciada agora há pouco, de que não vai ter, então, aí mais construções sendo realizadas somente aqui pelo Brasil? Paula, apesar dos pesares, apesar das falas atrapalhadas do Lula e do próprio presidente da Petrobras, existe ainda uma voz da razão dentro da estrutura gerencial da empresa. O Brasil não tem nenhuma vantagem comparativa para produzir barcos, principalmente embarcações deste porte. O Brasil deveria focar em suas vantagens comparativas, que é o agronegócio e alguns outros setores.
e esquecer de coisa que a gente não tem nenhuma competência e nós produzimos embarcações de péssima qualidade a custos muito superiores do que os coreanos, os singapurianos, os chineses fazem. A gente deveria focar naquilo que a gente sabe fazer bem e de maneira eficiente e deixar as outras coisas para quem sabe fazer e que tem vantagem comparativa. O Brasil, pelo menos nessa fala do diretor, no Travasso, é que existe sim um fundo na Petrobras, espero que esse não seja um fundo falso, um alçapão, e que a Petrobras foque no que ela faz muito bem, que é upstream. Né? Dentro da estrutura do mercado petrolífero, nós temos normalmente duas atividades que são complementares, mas não precisam ser feitas pela mesma empresa. O Brasil, a Petrobras, domina muito bem a questão de prospecção, né, a sondagem, etc., que está na upstream, na região upstream do mercado, da cadeia produtiva do petróleo. O resto, o Brasil não é muito competente. E quando eu falo Brasil, eu não quero falar Brasil porque parece que está falando da seleção brasileira. Estou falando da Petrobras. A Petrobras é uma empresa que tem acionistas e tem capital misto. Né? Tem acionistas como eu e provavelmente o James que temos ações da empresa. Então, a empresa que tem dono, ela espera ser rentável. Para ela ser rentável, ela precisa focar onde ela é boa, ela tem competência e onde ela tem vantagem comparativa. E a Petrobras é excepcional na área de prospecção e upstream. Mas no resto dessa estrutura de cadeia de valor, da cadeia de produção, a Petrobras não é muito boa e a gente já viu os grandes déficits que ela apresentou, principalmente na área de refino. E por essa razão é muito importante que a gente foque e aplique dinheiro, né, investimentos, principalmente nas embarcações, nas plataformas, onde elas custam menos e têm melhor qualidade. É o que acontece, porque isso vai deixar a empresa mais eficiente para produzir e ser mais rentável e é importante para o Brasil e para os indivíduos que são donos de ações, que são acionistas da empresa, que a empresa seja mais rentável. No caso, a Petrobras, o ano passado, foi a recordista de distribuição de dividendos. Isso é muito bom, inclusive, para o governo, que é o maior acionista da estatal. Da estatal não, da empresa.